Então nós vamos gravar, tá bom? Todo mundo concorda, né? Sim. Todo mundo. Sim. Então vamos lá. Vamos com a prece através da Vanessa. Vamos serenando os nossos corações e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, para que possamos sentir o amor de Jesus e de toda a falange dos espíritos benfeitores. E pedimos para que nos dê a luz necessária para compreendermos e assim elaborar nosso estudo de hoje. Que possamos dar por iniciado o nosso estudo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bom, Dulcilândia? O microfone está fechado. Pois é, mestre Leonardo, vamos começar. Vamos lá, né? Olha, eu fiz duas coisas. Como eu mandei umas observações sobre a abordagem do tema. Né? Então, isso é uma coisa. Depois eu completei aquele levantamento que eu tinha começado e está muito focado na Gênese. Os outros livros eu não tive tempo de olhar mais detalhadamente. Mas aí tinha outras pessoas que iam olhar esses outros livros, né? Que nem o livro dos médiuns, o Evangelho, tudo. Quer dizer, cada um ficou de olhar uma coisa aí. Bom, nós estávamos comentando exatamente a partir dessa visão de outras literaturas no que diz respeito à questão pandêmica. E o Antônio levantou uma questão bastante interessante que dizia respeito a algo que ele havia visto também. Não foi, Antônio? Hein, Antônio, não foi? Você levantou uma questão que está na Gênese, não é? São várias coisinhas na Gênese que a gente precisa notar. A primeira é que está no capítulo 1, no item 27, onde Kardec diz o seguinte: o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral, que é a soma das individualidades. Né? Eu achei que isso tem muito a ver com a época atual, né? Porque o progresso material não é definido pela divindade. Ele é a soma do progresso moral de todas as pessoas, né, que vivem nele. E se a gente está com esse negócio da pandemia, é mais uma vez provado a nossa ainda inferioridade para esse progresso da materialidade, né? No mesmo capítulo, no item 36, ele aborda o seguinte: as chegadas e partidas coletivas, nas chegadas e partidas coletivas, ninguém perece, em vez de ser sozinhos, são em bandos. O efeito do flagelo apressa o progresso. E quem é pego sem um merecimento, ele tem nova chance de reencarnação e mais rápido do que os outros, né? Ele reencarna de uma maneira mais rápida. No capítulo 11, ele fala também de algumas coisas interessantes que podem interessar aqui para a nossa discussão. Quando ele fala na encarnação, ele fala da alimentação do corpo. E ele coloca essa alimentação do corpo
como uma obrigação do encarnado. Então, veja bem, foi levantado aqui a questão da higiene e da saúde, que a gente estava, assim, meio despreocupado com isso, por isso que pegou muita gente, né? O Ariovaldo estava falando isso. Então, justamente está na Gênese, no capítulo 11, quando ele fala da alimentação do corpo como obrigação do encarnado. Depois, um pouco mais para frente, quando ele vai falar de reencarnação, ele novamente cita as mortes prematuras, tem novas chances e acabam tendo uma chance mais rápida para acabar o que ficou inacabado, né? Então, quer dizer que não são todas as mortes que são, como a gente costuma falar, né? Chegou no tempo certo, não tem como. Isso é uma verdade, mas também tem gente que não vai no tempo certo, mas depois não sofre nenhum prejuízo lá em cima, né? Ele tem nova chance para terminar o que ficou inacabado. Depois, um pouquinho mais para frente, no capítulo 11, ele fala da emigração e da imigração dos espíritos, onde ele coloca que pode acontecer tanto individual ou em massa, por causa dos flagelos destruidores. Mas ele diz que esses flagelos têm um objetivo de apressar o progresso social, né? Isso não significa que ele é mandado por Deus para apressar o progresso social, mas pela própria falta de evolução que a gente tem, a gente acaba criando esse tipo de pandemia, mas a atenção voltada para acertar a cura acaba suprindo esse objetivo de progresso social, né? Depois, no capítulo 14, ele fala novamente algo interessante aí para o nosso estudo. Ele fala dos elementos fluídicos. E ele diz assim: fluidos etéreos não são notados por instrumentos materiais. Então, esses fluidos não são muito considerados pela ciência, que não sabe explicar. O biólogo, por exemplo, ele não sabe explicar da onde vem a vitalidade celular, né? Ele pode chegar numa receitinha de bolo de tudo que a célula contém, tanto em termos de proteínas, vitaminas, sais minerais, de tudo. Mas ele não consegue, se ele tiver todos esses ingredientes na mesma quantidade, ele não consegue fazer uma célula. Por quê? Porque essa célula tem o fluido vital, né? E esse fluido vital, ele é normalmente capitalizado pela gente em termos da boa alimentação, que o Kardec já falou lá no capítulo anterior, né? E depois ele aborda a questão da ação dos espíritos sobre os fluidos, né? Onde ele diz que os espíritos atuam sobre esse fluido com o pensamento e com a vontade. Então, outra coisa importante, né, para a gente pensar. E o pensamento do encarnado usa o mesmo meio fluídico dos espíritos, né? Então, eu estava comentando aí antes que é o seguinte: como é que a gente vitaliza, né, o corpo? A gente vitaliza o corpo ingerindo bons alimentos, né, de uma forma equilibrada, respirando um bom ar, na medida do possível, quem vive nos centros aglomerados, né, tomando uma boa água, se expondo ao sol para melhorar a capacidade da vitamina D no organismo e
o mais importante, como está escrito na Gênesis, o pensamento vitalizando as células, né? E esse é um assunto eminentemente espírita, como o Sérgio sempre coloca, que o importante para nós aqui é a doutrina espírita, né? É uma causa para nós mesmo, dentro desse efeito da pandemia, porque eles ficam falando que estão pegando essa doença quem tem baixa imunidade. E para nós, o que é essa manutenção da imunidade? Para nós é justamente o equilíbrio do fluido vital na célula, né? É isso que vai dar essa imunidade. Tanto é que esse fluido ele é diferente, tanto de um órgão para o outro, por isso que muitas vezes um órgão está saudável e o outro órgão está doente, e ele também é diferente de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduo que está altamente salutar, com as células todas muito bem equilibradas e que nunca pegam nenhuma doença, né? Enquanto outros vivem doentes, muitas vezes porque em algum desses itens ele baixou a qualidade do que ele devia de manter. E, no resumo, corpo são, mente sã, ou mente sã e corpo são. Então, quer dizer, é isso que dá esse equilíbrio e vem de encontro com o artigo do Kardec, né? Lá da pandemia do cólera, quando aquele rapaz de Constantinopla lá diz que os espíritas de Constantinopla não estavam pegando aquela pandemia. E é uma realidade, porque havia um equilíbrio melhor celular que dava uma saúde melhor. Não por ser espírita, né, com o nome, mas principalmente por agir como, né? Estar nessa troca fluídica com o universo, sabendo que isso é uma coisa importante, que o fluido vital não dá para ir no hospital e aplicar uma injeção de fluido vital nas veias, né? Então, esse é um assunto muito, muito claro, que é de responsabilidade de nós espíritas para educar, né, esse povo que está aí, talvez, muito apavorado até. Eu vejo assim, Antônio, eu vejo que nós estamos exatamente dentro daquilo que Cristo nos propôs e nos orientou. Vigiai e orai. Porque vigiar significa, acima de tudo, procurar se cuidar, não só fisicamente, como também espiritualmente. A vigilância é um fator concreto para que nós tenhamos a qualidade necessária a fim de enfrentarmos certas dificuldades. Quando lá atrás eu me referi sobre a questão de psicosfera, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade radiante, que parte de nós para outros, e temos aquela que vai vir para nós vindo dos outros. Nós fazemos parte de um todo. Então, a partir do instante em que, como você colocou, a importância do fluido vital, é importante que nós vigiemos como estamos em questão dos nossos centros de força, como estamos em relação às nossas atitudes externas. Ninguém quer virar santo, nem virar anjo, mas é preciso que nós vigiemos. E aí sim vem aquela outra necessidade, que as pessoas às vezes esquecem: vigiai e orai. O orai significa nós expormos as nossas dificuldades diante daqueles que possam nos ajudar e, a partir daí, nos equilibrar. E aí, então, estaríamos exatamente na posição correta, vigiando a nossa alimentação, a nossa higiene, o nosso postar, a nossa vida externa e interna, enquanto saúde, e tendo do outro lado os bons pensamentos, as boas ações possíveis, enfim, uma série de atitudes que vão, em conjunto, fortalecer a nossa condição. Então, o vigiar e orar, ele é muito maior, muito mais amplo
do que se possa imaginar. Nós podemos acreditar, em princípio, que são apenas 2 palavrinhas, mas é muito mais do que isso. Vigiar é muito mais do que simplesmente ficar atento a questões de orações. E as orações são muito mais do que ficarmos com vamos dizer, uma vibração única. A oração ela é muito mais do que isso. Eu preciso colocar da minha pessoa, do meu ser, para fora, a minha vibração, e, ao mesmo tempo, coletar no conjunto que me cerca o bom equilíbrio para essa própria oração. Eu vejo dessa forma. E aí vai uma crítica um pouco... bom, eu sou meio polêmico, né, nesse negócio aí. É muito própria essa tua colocação aí do orai e vigiai, né? Mas eu tenho visto, infelizmente, no meio espírita, o pessoal ficar falando em orar, mas esquecendo de que tem o vigiai junto, né? Exato. Muito própria essa sua colocação aí. O Toninho abordou lá a respeito da Revista Espírita e aonde fala que as pessoas não estavam desencarnando por causa que era espírita. Aí, pelo meu entender, o Kardec teve essa percepção que as pessoas que eram espírita, eles não tinham tanto medo da morte, porque sabia que a gente não morria, a gente passava para outra dimensão. Aí eles tinham um equilíbrio emocional melhor. E nesse equilíbrio emocional melhor, então o que aconteceria? A imunidade deles se mantia. E aí ele não pegava, a pandemia não chegava a ter ele de forma como chegava as outras pessoas. Não em questão assim de religião. Questão do esclarecimento, do conhecimento. É isso mesmo que foi colocado. É isso mesmo que foi colocado. É porque o Kardec também fala que quando você se amedronta, você baixa Sem dúvida nenhuma. É um dos itens da equalização da vitalidade celular, né? É o pensamento positivo que fala aqui na Gênese. Porque, em realidade... A musiquinha aí é legal, hein? Porque, em realidade, o medo tem fome de medo. Então, a partir do instante que eu passo a ter medo das coisas, eu estou aumentando a possibilidade de me envolver naquilo que gera o medo. Enquanto que uma pessoa que está equilibrada, ela, na verdade, ela tem condições de bloquear o avanço desse medo e, consequentemente, a sua estabilidade. É como se diz, né? Disse colocar 8 pessoas dentro de um elevador e falar, vocês vão morrer daqui 2 horas sufocados. Diz que dentro de 30 minutos não encontra um vivo. O medo mata mais rápido do que tudo. Exatamente. E aí, Leonardo, já arrumou a musiquinha? Pois é, minha esposa esqueceu o telefone aí. É um telefone que tocou lá. Ô, Toninho. Fala, Serginho. É o seguinte, eu estava achando muito interessante o desenvolvimento que você começou no final da nossa reunião passada. Sim. Eu também tenho um pouco de medo, né? Vamos falar do medo, da gente estar desfocando de novo, porque esse trabalho de medo, essa coisa de medo, é uma coisa psicológica, deixa isso para os psiquiatras. Agora, o que nós estamos vivendo é um grave problema, porque o que acontece? Os espíritas, que têm 200 anos de doutrina espírita, estão embaixo da cama, pô. Tão mesmo. Eu digo o seguinte, Sérgio, o medo não é um negócio assim tão psicológico. O medo, nós temos 2 instrumentos. Nós temos a inteligência e nós temos o instinto. O ser humano tem os 2, os animais só têm o instinto. E o medo, ele participa
do instinto. É instintivo, principalmente em situação de perigo, o medo salva a vida, né? Em situação de graves exposição a alguma situação que pode nos tirar a vida, o medo acaba salvando, e de uma maneira até não inteligente, de uma maneira instintiva, né? Agora, o que tem acontecido, Sérgio, é que a gente tem muitos colegas e amigos aí que estão respeitando esse negócio do fique em casa absolutamente dentro da regra que foi imposta, de medo de que esse vírus esteja aí na janela esperando pôr a cabeça para fora, né? E aí fica lá assistindo a televisão, e a televisão acaba aterrorizando essas pessoas, né? Então, aí esse medo fica multiplicado pelo fator psicológico, como você citou, né? O medo instintivo levado à situação de paura, como se fala no italiano, né? Aí sim, aí ele acaba com a imunidade do corpo, porque não há fluido vital que fique nas células com você se desgastando no pensamento a troco de não pegar isso. Então, é importante esse caso aí que você citou. Ô, Toninho, como é que o malfeitor domina a sua vítima? Você fala assim, o obsessor? Malfeitor. O malfeitor encarnado? Encarnado, Encarnado, através do medo, né? Se você vai ali na rua, ali, o cara te aponta um revólver, né? Você fica com medo do cara, né, acionar o gatilho. Tá certo. E como é que os nossos irmãos infelizes dominam suas vítimas? Também não é através do medo? Bom, é muito mais por causa da inferioridade que a pessoa tem. Ele já tem um padrão vibratório onde aqueles amigos, esses amigos inoportunos, ele não entra na esfera de quem não tem aquele padrão vibratório naquele estágio. É justamente a pergunta, a macumba pega, né? Então, o feitiço pega, lógico que pega, mas pega quem está naquela vibração. Quem está numa outra vibração, num outro patamar, não pega, porque está vibrando num patamar diferente. Mas, Toninho, vamos pensar uma coisa. Agora, nós estamos todos aí, a maioria de nós, estamos levando em consideração algumas informações que são dadas por determinados tipos de autoridades, tá certo? E a gente foi percebendo ao longo do tempo que essas autoridades também estão confusas ou estão querendo confundir. E aí o que acontece? Nós pegamos o racional e aplica uma espécie de uma inverdade ou de um medo em cima das pessoas que racionalmente elas entendem que aquilo é uma coisa para se temer. Porque nós vamos, através do medo, pelo desconhecimento também. Você não sabe se é verdade, se é mentira, se tem que se correr, se tem que parar, se o bicho vai pegar, se nós corrermos, se nós não corrermos, vai pegar também. Então, eu tenho a sensação que nós estamos vivendo esse drama. Algumas autoridades estão fazendo isso, mas esse não é o nosso problema. O nosso problema está centralizado na doutrina. Nós precisamos entender que os nossos irmãos da doutrina, meu Deus do céu, nós precisamos resgatar a ideia de que nós estamos sob leis severas, leis de ação e reação. Nós estamos sob leis severas, lei de causa e efeito. Nós estamos sob leis severas, lei de reencarnação. Então, a gente fica imaginando assim, não, foi um azar da minha parte pôr a mão no corrimão do elevador. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe com a doutrina que, obviamente, nós vamos se envolver com coisas que muitas vezes a gente nem imaginou que ia. Se você sai de casa às 4, 5 horas da manhã, a maior parte das pessoas já sofreram violência. E nem por isso elas deixaram de sair para trabalhar, para fazer as suas coisas. Então, a minha preocupação é justamente essa, é fortalecer os nossos irmãos espíritas
para que eles possam entender o seguinte: nós precisamos respeitar as autoridades, com toda certeza, mas nós não podemos estar acovardados. É isso que eu estou sentindo. Sim, concordo ipsis literis com você. Agora, eu sou até mosca fora do... Como é que fala? Carta fora do baralho. Quando eu falo isso, já levei muita pedrada, mas eu concordo com você. Agora tem um detalhe. O que o Sérgio coloca é bem aquilo que Kardec foca permanentemente. A razão. É o uso da razão. Nós, principalmente, que temos um certo conhecimento de alguns elementos não conhecidos de toda a massa, temos que ter capacidade do uso da razão dentro dos nossos grupos, a fim de que esse entendimento possa se espraiar. Agora, se nós deixamos nos envolver sem usar a razão, quando se usa a razão, eu vou respeitar as leis até onde ela é racional. A partir daí, eu tenho que usar a razão no sentido não só instintivo, mas no sentido de consciência, de visão das coisas. Eu tenho que procurar a razão das coisas, não simplesmente me deixar levar. Então, o Antônio tem toda a razão e o Sérgio tem toda a razão. Por quê? Nós estamos nos permitindo, enquanto grupos espíritas, envolver por uma série de situações, sem tentar procurar uma forma, um meio de demonstrar o uso da razão diante da pandemia, da pandemia aos nossos irmãos. Um detalhe aí. Fala, Léo. O medo, esse medo, ele está na conduta das pessoas, independente da pandemia. A minha esposa, quando ela vai, às vezes, para Cotia, e dia que eu não posso ir também, ela pega o ônibus lá e eu pego ela na estação do metrô, ali no Butantã. E as pessoas acham perigoso ela pegar o ônibus ali de noite, 9h30, por aí afora. E ela vem. Então, essa questão do medo, ela não é só em relação a essa pandemia. É uma questão de postura das pessoas diante da vida. Então, a gente nota esse medo. As pessoas não conseguem, sei lá, enfrentar a coisa. Então, nós temos que nos educar nesse sentido de mantermos o equilíbrio diante das situações. Eu fui fazer tem feito exames aí de coração e não sei o quê, e aí o médico falou, isso é uma operação de alto risco. Bom, se tiver que ir para o outro lado, paciência, tem muita gente para dar continuidade no trabalho. E o pessoal fica espantado que eu não fico apavorado diante da possibilidade de desencarnar. Então, isso é o que a gente tem que estar consciente. E, às vezes, uma pessoa que é expositora, ela mesma não tem essa segurança, ela não tem o equilíbrio. Então, quando vem qualquer situação, ela se apavora também. Então, a gente passa, né? E passa isso para quem está ouvindo. Passa. Então, por exemplo, você está numa palestra ou numa aula e você, dependendo do que você coloca, aqueles alunos vão absorver isso de você. Aí tem outro aspecto também. Essa questão de medo do desencarne. Durante os milênios, aí, tem sempre feito culto ao medo. Medo da morte, medo disso, medo daquilo. Então, sempre foi um instrumento de domínio. Então, uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito é eliminar esse medo de tudo. Eu tenho um pessoal lá em Cotia que foi viajar lá para Cabo Frio. Você vê o pavor dele de ter que passar lá pelo rio, como se fosse um antro só de bandido lá dentro. Quer dizer, umas coisas que não tem sentido. O camarada passar por fora, lá
no anel viário e, pô, mas será que vai ser? Rapaz, vai lá, que conversa é essa? Ô? Então, mas, entendeu? Tem essas coisas. Todo mundo está equilibrado e tal, não sei o quê, até que surge o problema. Então, a gente vê isso agora. Até que surge o problema. Ah, não, eu não saio de casa porque eu não quero me contaminar. Olha, é aquela situação, se você tiver que desencarnar, você vai desencarnar de um jeito ou de outro. Como está na Revista Espírita, né? Quer dizer, E o pior é que às vezes fica mais contaminado em casa do que sair, né? você junta aquele monte de gente em casa, não sai nada direito, né? Então, uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito é essa questão de superar o medo. Eu já tive, vamos dizer, uma vez estava indo lá para Cotia, para o centro, parei no supermercado lá e fui abordado. Aí os camaradas entram aí no carro e fica abaixado aí, pensei, eita, agora hoje é dia, viu? O tempo todo, você dá risada, o tempo todo eu fiquei pedindo que o plano espiritual envolvesse aquelas pessoas em luz. Uhum. E poderia acontecer, né? Eles me acertaram lá, mas eu o tempo todo fiquei envolvendo eles em luz. Por quê? Que é para eles não se desequilibrarem e cometerem um ato assim mais prejudicial ainda. Então são coisas, quer dizer, depois eu continuei indo para Cotia, e eu ando na rua assim sem medo nenhum. Agora, uma das coisas que a gente tem que ter em mente também é o seguinte: tem muita gente que se fantasia aí, e aí fica alvo de qualquer um que está atrás de assaltar, né? Então é joia, é relógio caro, é não sei o quê, tudo. Então isso desperta atenção. Né? Quer dizer, quando você demonstra que você está numa condição superior, é aquele, e depois você faz isso e ao mesmo tempo tem medo. Então você é algo fácil. Sim, Leonardo. Tem até um estudo aí, Léo, tem um estudo psicológico aí que diz que o cachorro, ele sente esse medo da pessoa. Às vezes uma pessoa sem medo, o cachorro não faz nada, e outra pessoa cheia de medo, o cachorro avança e morde, né? Porque ele tem essa percepção. E eu vejo o medo como um termômetro, né? Digamos assim, igual a febre, né? Até 30 e tantos graus aí, ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele faz com que a gente não ultrapasse a fronteira do perigo apenas para fazer um ato de coragem, demonstrar um ato de coragem. Exatamente o que o Kardec falou naquele artigo dele, né? Então, a gente tem que se preservar dentro do aspecto da razão, né? E o medo que acaba sendo maldoso, ou prejudicial, digamos assim, é o medo excessivo, é o medo que passa daquele grau, e a pessoa multiplica esse medo, produzindo, inclusive, determinados produtos na pele, que acaba demonstrando esse medo para animais que a gente não tem essa percepção. Mas e outros chegam até a ter esse medo tão avançado que demonstra nos músculos faciais, demonstra esse medo nos músculos faciais quando está conversando até com as pessoas, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. Mas vamos ver uma coisa, por exemplo, assim, o senhor Ariovaldo ressaltou um negócio falando assim, que Jesus falou, orai e vigiai. Com relação ao medo da morte, a maior parte das religiões vê a morte como um castigo. Vê a morte como um terror, como um castigo. Então as pessoas já carregam isso, já está arraigado dentro das pessoas esse medo da morte muito grande. Só a doutrina espírita, ou tem outras também, que esclarece que a gente vai para outra dimensão, a gente não morre. Mas são pouquíssimos. A maioria tem um medo da morte, sim. E o medo é uma coisa muito particular de cada pessoa, de alguns traumas também que passaram de vidas passadas ou nessa própria vida.
Isso é muito assim, delicado, complicado para você estar assim, citando. A gente tem, sei lá, porque, igual o senhor Leonardo fala, eu não tenho medo da morte, assim, eu não fico assim, com aquele pavor que eu posso desencarnar em uma cirurgia. Mas tem outro da sua mesma idade também, que é espírita, já tem esse medo. Ainda tem esse medo. Deixa eu falar. Pode falar, Dulce. Com respeito à pandemia, esse coronavírus que está, né, destruindo vidas, nós vemos, assim, relatos de muitas pessoas falarem a solidão que ficam lá no hospital, sozinhos no quarto, e elas relatam o medo enorme, principalmente as pessoas que estão de fora têm muito medo dessa doença. Por quê? Porque eu vejo assim que o maior medo das pessoas é de serem entubadas e ficarem ali isoladas. Como é que nós vamos tratar esse medo para essas pessoas? Que segurança, que esperança, o que fortalecimento nós temos para fornecer para essas pessoas? Olha, porque o medo delas é ficarem entubadas. Pois é, mas veja bem, esse medo, ele é a consequência da vida que as pessoas têm. Então, as pessoas nunca se ocuparam com isso. Dependendo de com quem você conversa, você vai falar, olha, vamos falar uma vez sobre questão de morte. Não. Deixa depois, quando chegar a hora, a gente vê. Agora não quero saber dessa conversa. Então, ele desconversa, quer dizer, quando tem que enfrentar, ele não sabe como. Eu sempre uso esse seguinte exemplo. Por que pegou fogo de cima e embaixo no edifício Andraus e no outro lá no Joelma? Porque quando começou o incêndio, a primeira reação das pessoas é fugir. Então, as pessoas não se prepararam para aprender as noções básicas de combate a incêndio, então, nessa hora, apavora. Quando a gente recebe sempre a orientação, quando você se defronta com um assaltante, você não deve fugir. Quantas pessoas a gente vê que correm? Não é para correr, corre. Entendeu? Quer dizer, eu também corro, viu, Léo? Eu também corro, viu? Ô, Léo, é o seguinte. Não, mas peraí. Mas tem espírita que corre até de espírito no centro espírita. É uma questão de educação e de formação. Né? Então, isso eu vi no campo profissional também. De vez em quando eu pegava umas buchas lá, mas como é que você foi enfrentar isso? Sim. Olha, eu confiava na inspiração. Eu ia para resolver a coisa com a vontade de resolver. E eu recebia muita inspiração. As soluções vinham. Enquanto outros ficavam se batendo lá e discutindo e tudo de um lado para o outro, não conseguiam solução. Então, essa questão do medo também eu vejo por esse lado. Sabe, eu não vou dizer, não sei qual vai ser a minha reação diante de um determinado perigo. Não sei. Correto. Sim. Mas a gente não sabe. Mas até hoje, a gente conseguiu enfrentar as coisas de uma forma mais tranquila. Mesma coisa. Fui no médico anteontem, ele falou, rapaz, você vai ter que fazer um cateterismo aí, olha, que é uma operação muito delicada, não sei o quê, e eu não sei se o coração aguenta. Eu falei, paciência se não aguentar. O problema passa a ser de vocês. Vão ter que dar continuidade na tarefa. Com referência a esse caso que foi citado aí da intubação, entendeu? O Ariovaldo está bem aparelhado para responder, porque ele trabalha num grupo do Hospital das Clínicas que dá apoio a doentes que estão lá hospitalizados nessas condições. Então, esse medo de intubar, veja, a intubação, para mim, ela é a última instância. Por que ela ocorreu? Né? Ela ocorreu porque o estado do vírus dentro do organismo já ficou muito grave. Agora, por que ela pegou essa doença? Né? O que ela fazia antes de pegar essa doença?
qual era o padrão vibratório. Então, tudo isso, até chegar no ponto de intubação, é uma escadinha que vai subindo, né? E o Ariovaldo podia falar um pouquinho desses doentes hospitalizados, de como esse grupo de espíritas lá dão o conforto para esses pacientes. São pacientes em estado muito grave, e muitos deles até em estado terminais, e que aí é só um consolo mesmo doutrinário que pode amenizar um pouco, mas o assunto grave já está lá, ele já está lá na cama hospitalar em caso grave, né? Então, o Antônio colocou com muita propriedade essa questão, porque durante vários momentos nós tivemos um trabalho com pacientes terminais. E o que acontece é você, primeiro, buscar quebrar um processo que é o processo decorrente do medo, que é a negação do fato em que a pessoa se encontra. Ela nega que ela esteja tão ruim, ela nega que esteja num caminho terminal. Ela não consegue entender que todo aquele trajeto que ela teve de vida a levou àquela situação dentro de uma área hospitalar. De outro lado, nós temos aí um grande componente, que são os próprios familiares. Um doente terminal, qualquer circunstância, ele... Saiu. Caiu, Ariovaldo. Saiu. Ariovaldo não pode cair, não. Oi. Está voltando, não? Oi. Então, estamos ouvindo. Você estava falando aí, seu Leonardo, o Toninho também. Peraí, eu não sei em qual grupo que eu estou, peraí. E o grupo do hospital está me chamando também, peraí. Está terminando já, então tá bom. Então fala aí, vai. Então, o Aparecido de Santo Amaro... Olha, sem a minha imagem, tá? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, no momento que você consegue fazer a pessoa entender... Oi? Pode falar. Não, pode falar. Enquanto você tem condições de fazer as pessoas entenderem que ela não deve negar o próprio estado, a própria circunstância, quando você consegue esse patamar, é um patamar meio difícil, mas é acessível, e não diz respeito somente a espíritas. Nós não atendemos somente espíritas. Nós atendemos católicos, evangélicos, umbandistas, enfim, aquilo que venha. O outro fator negativo é o fator grupo, que é a família. A família passa a tratar e envolver o paciente dentro desse fator de, vamos dizer, o colinho inadequado. Então, as pessoas ficam ali chorando, se lastimando por uma série de situações, pessoas que, enfim, dando condições para que haja a viabilidade do surgimento do medo. Então, nós temos que tratar também a família, para que ela não prejudique o paciente. Mais ainda, né? A partir do momento que você consegue esses dois parâmetros, aí sim é que nós podemos entrar com tranquilidade no processo que, vamos dizer, não é evangelizador, mas é mostrar às pessoas que a morte não é aquilo que elas imaginavam, que a morte é apenas uma transição, é um momento. Mas nós temos que vencer algumas barreiras antes. Essas duas barreiras são as mais difíceis. A negação do estado em que a pessoa se encontra, principalmente nas questões de idosos ou doentes de longa duração. Eles sempre acham que vão superar, sempre acreditam que vai acontecer isso, e aí são alimentados pela família. Então, aquilo que poderia ser atenuado pelo grupo é aumentado pelo grupo. Então, nós temos que tratar os dois lados para podermos chegar, aí sim, nos outros 3 pontos, que vai levar à aceitação. E quando a pessoa aceita que o mal que ela vive, a situação que ela se encontra,
é uma situação que depende dela para poder fazer a passagem. Nós estamos tranquilamente com o Evangelho na mão, nós estamos tranquilamente com a palavra de Deus, vamos dizer assim, para poder tranquilizá-la dentro do painel religioso em que ela se encontre. Porque não adianta eu chegar para uma pessoa no estado mórbido e dizer para ela, olha, você, ou no estado terminal, dizer para ela, olha, isso, aquilo, se de repente ela é, sei lá, ela é budista. Ou se ele é um umbandista. Ou se ele é um materialista. Nós encontramos casos incríveis de materialistas que, depois que nós conseguimos derrubar as duas barreiras iniciais, nós conseguimos lenta e gradualmente fazer com que entendesse esta questão maior, não da espiritualidade, porque para ele é difícil, mas aceitar a transição. Então, é um trabalho que é muito gostoso, muito longo, em alguns casos, na sua grande maioria de meio termo, mais ou menos um mês, já se resolve, e aqueles casos que não são terminais, sempre se consegue revigorar a pessoa a partir do momento que ele entende que o mal que ele está passando decorre, como disse o Leonardo, das suas próprias ações, e que ele, a partir dali, ele pode mudar, ele pode ter uma outra postura diante da vida. Então é mais ou menos isso, Antônio. Beleza. O Sérgio. Oi. Sérgio. Fala. Alguém está me ouvindo aí? Todo mundo. Diga lá, Leonardo. O outro detalhe também, Eu ia falar o negócio da morte e aproveitar e falar um pouquinho. a gente vê aqui em São Paulo, Oi, todo mundo... vocês estão me ouvindo aí? Tá, pode falar. Tá. Eu estou indo lá para o outro grupo, que é do hospital. Tá. Estão me chamando lá. Ô, senhor Leonardo, deixa eu Tá bem no pegar caminho, um gancho. viu? Oi, Deixa eu pegar um gancho do seu Leonardo. Oswaldo aí, com respeito àquele colega Leonardo, Leonardo, eu meu. estou caminho, indo viu? para o grupo do HC, que lá começa às 8h30. Tudo bem? Cuidado aí no caminho, viu? Tá bom. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Você também, viu? Muito obrigado por tudo que vocês são para mim. Tchau. Tchau, hein? Tchau. Então, o Aparecido lá de Santo Amaro, que trabalhou no Rhodes com nós, você lembra dele? Lembro. Então, o Aparecido desencarnou agora com o Covid-19, está com uns 15 dias. Mas ele não estava com câncer? Estava com câncer, e do câncer foi para o hospital e lá acabando pegando o Covid. E até o Eduardo ligou para mim e falou, nosso amigo, vamos fazer orações que já está perto da passagem. Aí, a tardezinha, ele conseguiu comunicar com a Maria Souza, através do celular, e falou para ela assim, eu já estou para desencarnar, eu não vou voltar mais para minha casa. Eu estou bem, já estou consciente de si, eu só peço para ninguém ter dó de mim, que faça oração por mim, faz prece por mim. Provável, já estou indo essa noite. E foi embora, quando foi à noite, ele desencarnou. Entendeu? Mas ele era uma pessoa que já vinha preparado, era uma pessoa que tinha um conhecimento da doutrina, ele já encontrou um certo estágio que... Mas, no contrário, é muito complicado, né, filho? Gente. Olha. Também eu gostaria de lembrar a questão do livro dos Espíritos, no aspecto ali, quando fala que cada um de nós, mas ali não liga, resgate, cada um de nós tem o seu momento da libertação. Vocês não vão lembrar dessa questão. Então, é a seguinte comparação. Você está preso, e aí o seu colega de cela, ele
ele foi liberto. Você vai ficar feliz por ele ou vai ficar chorando que ele se libertou e você está... Então, cada um de nós tem o seu momento de libertação, que terminou a jornada reencarnatória, fez todo o possível para preservar a vida, fez todo... Chegou um momento que terminou sua jornada reencarnatória. E aí, o que acontece? Cada um desencarna de um jeito, certo? É meio rara a pessoa que encosta assim e pronto, desencarnou. Não, você desencarna de alguma coisa. Então, tem essa questão também, sabe? Isso, penso eu, que pode ser falado às pessoas, mas sempre ligando o fato de que, se você apressar, se você for responsável em relação à sua vida, e você desencarnar antes da hora, isso é suicídio. É suicídio. Então, aí, na questão do vírus, eu vejo também pode ser encarada. Ô, dona Ana, eu tenho meu momento de libertação, mas eu não me suicidarei. Não vou ficar me expondo, não é? Por causa disso. Dona Ana, a sua audição está muito falha, está incompreensível. Sim, Sugiro a senhora procure um lugar com melhor sinal, porque a gente não consegue entender o que a senhora está falando. Então, esse problema vai acontecer também depois que gravarmos lá, colocarmos na internet. A pessoa não vai entender. Deixa eu ver vê se o senhor está dando para ouvir agora. Eu estou no computador. Melhorou agora? Não? Tira a imagem. Quem sabe a senhora consome menos dados e consegue falar melhor. A senhora consegue tirar a imagem? Tira a imagem. Vamos ver se a senhora consome menos dados e consegue falar melhor. Desliga a câmera. Isso, vamos lá. Pode falar, dona Ana. Ainda não. Melhorou? Pode falar. Parece que sim. Melhorou. Vai falando aí. Não, eu vou repetir tudo. Agora tirou a imagem. Mas pode ir. Pode ir sossegado. Estão ouvindo. Então, as coisas eu observei. Não sei se eu vou conseguir falar com todos os detalhes. A questão do Livro dos Espíritos, do momento da liberação da pessoa, quando cumpriu a sua jornada reencarnatória. O Livro dos Espíritos, ele tem aquela questão muito conhecida: se você está numa prisão e o seu colega de cela, ele recebe a libertação, você vai ficar chorando porque ele se libertou ou você vai ficar contente? Vai ficar feliz por ele, porque ele se libertou. Aí é um dos lados da jornada da reencarnação. Agora, outra coisa que eu falo, cada um desencarna de um jeito, é coisa mais rara a pessoa desencarnar, que nem o seu Pedro Schwartzman, que estava assistindo uma aula, começou a ficar pálido e ali ele desencarnou. Olha que coisa linda, não é? Cada um de nós desencarna de jeito. Às vezes na cama, outro vai de outro jeito, não é? Agora, o importante com relação à cautela em relação ao vírus é ele estar a todo momento com ele, que se ele for antes de ter cumprido a sua jornada reencarnatória, estou falando de Ricardo, que pode estar, se ele for antes,
por ter abusado, se exposto irresponsavelmente são a vida de suicídio. E chegando lá, perante a sua consciência, ele vai responder. Então, essas coisas que eu queria falar, tá? Obrigado. Sérgio está sem voz. Olha. Vou falar, dona Anne, eu vou falar um pouquinho sobre o que a senhora falou do suicídio, não é? Mas o que eu particularmente entendo é o seguinte: a gente só provavelmente cometerá suicídio, talvez eu esteja errado, se a gente for, por exemplo, o olho do furacão sem qualquer preparo. É a mesma coisa de você entrar num tiroteio sem você estar preparado para aquilo, tá com carros blindados ou com alguma roupa blindada, você sabe que você vai levar tiro. Então você não vai entrar num hospital pelado, tá certo? Você não vai atrás de pessoas que estão com problema dentro da casa delas, desprevenida. Agora, tem um outro problema. O problema é que a gente precisa viver. Nós não podemos parar de viver. É isso que estão propondo para as pessoas morrerem dentro de casa. Então, nós estamos parando de viver por conta disso. Não, se eu sair, é suicídio. Se eu ficar, eu vou morrer. Não, a gente não sabe como lidar com isso. Então, o meu pensamento é o seguinte, olha, a gente tem que estar prevenido, óbvio, não é? Mas a gente não trabalha em hospital. Só a dona Eglaia aqui do nosso grupo, aliás, precisa tomar cuidado. Se ela espirrar e todo mundo desliga a câmera. Mas é só a gente tomar esses cuidados. Cadê a máscara? Sabe por que eu andei pensando? Eu pensei o seguinte: se meus filhos pegarem esse troço aqui em casa, eu vou botar eles pro meio da rua, igual eles faziam com os leprosos? É claro que não. Eu vou mergulhar no problema e vou atrás da solução. Então, às vezes, a gente também está com essa ideia, porque estão incutindo na nossa cabeça de que qualquer ação que você fizer fora dos passos que está pré-determinado, mesmo da doutrina, você fala assim, é suicídio, hein? Você está cometendo suicídio. Pô, mas e as pessoas que estão vivendo dificuldade? Eu vou parar meu trabalho social? E aí as pessoas que precisam trabalhar, elas têm que parar de trabalhar, que estão cometendo suicídio? É isso que às vezes eu fico em dúvida, tá certo? Desculpe estar falando assim, com um pouco mais alto, é que tem um barulho aqui em casa, então eu tenho que falar um pouquinho mais alto. Então, a minha dúvida é essa. A ideia, basicamente, é o seguinte: como que nós vamos enfrentar isso, ajudar os nossos irmãos espíritas a enfrentar isso de uma forma mais confiante, com a fé erguida, com o pensamento erguido, com a cabeça erguida? A gente fica ouvindo as pessoas falarem assim, não foi só a senhora que falou de suicídio, isso aí deve ter vindo de algum lugar, porque a maioria dos espíritos fala assim, não, mas eu não vou cometer suicídio. É claro que nós não vamos cometer suicídio. Pô, eu entro na penitenciária toda semana, quer dizer que eu estou cometendo suicídio de entrar lá, porque só tem ladrão, só tem gente mal intencionada? Eu cometo suicídio, por exemplo, de estar no meio de... No supermercado aqui do lado da minha casa tem 50 funcionários. Eles estão cometendo suicídio? Não, então, mas é isso que nós temos que pensar e desmistificar essa ideia, porque o que acontece? Olha, vamos só amenizar um pouquinho a nossa conversa, eu fico muito entusiasmado. É o seguinte, eu estou olhando agora, nós não temos nem 1% da população infectada, nem 1%. Nós temos 0,5%, que é 1 milhão de pessoas. 0,5%. Desses 0,5%, 700 mil pessoas já passaram pelo problema e saíram. Então, nós estamos falando aqui de 0,5%. A sociedade está de 4%, está de joelho por conta de 0,5%. Nós temos 99% das pessoas que não viveram nenhum drama ainda. E mais um efeito de estatística aí, Sérgio, para você. Duas coisas que você falou aí. Em primeiro lugar, que hoje na Folha de São Paulo saiu um editorial lá, uma notícia, dizendo que aumentou 80% as mortes dentro de casa em comparação com o ano passado, né? Diz que aumentou 80% dessas mortes, estão acontecendo muito dentro de casa. E por quê? Porque as pessoas estão com tanto medo que eles não querem, por outras doenças, irem para o hospital, né?
E segundo, eu pesquisei as mortes no Brasil no ano de 2019, através dos cartórios que fazem o atestado de óbito, morreram aproximadamente 45 mil pessoas em todo o estado de São Paulo, de janeiro a maio, começo de maio, né, de 2019. E comparando com o número de mortes que já aconteceu no estado de São Paulo, inclusive com a Covid, até hoje, mal chegou perto deste número do ano de 2019. Então, quer dizer, com todas as mortes que estão falando aí, você tem razão do ponto de vista de estatística, não ultrapassou a quantidade de mortes do ano passado. Só que as mortes do ano passado não eram matéria de programa de jornalístico. Olha, nesse material que eu mandei para vocês, ontem, consta lá, na Primeira Guerra Mundial, quantos que morreram? Depois, na gripe espanhola também? Sim. Então, senhor. E depois na Segunda Guerra Mundial, tudo. Quanto que morreu? Então, na gripe espanhola eles falam de 50 milhões a 100 milhões, não tem um dado específico. Mas ele fala eu estou com a revista aqui, estou com a Revista Internacional do Espiritismo, ela relata que na gripe espanhola, aqui no Brasil, tinha aproximadamente 30 milhões de pessoas. Morreram 35 mil, morreu mais de 10%, no caso, foi mais de 10% da população. Né? Com relação ao que está passando agora. Porque, igual o Toninho está falando aí, que com respeito, assim, por exemplo, gente não sabia quantos morria antes. Por exemplo, tem muitas pessoas morrendo de outra coisa e colocando como Covid. E não é, realmente não é. Entendeu? Muitas pessoas também já não estão no estado terminal, que vai morrer mesmo. Aí pega o Covid e morre. Mas com relação às pessoas ficarem em casa, tem um fator preponderante muito grande. Por exemplo, assim, no lugar que as pessoas ficaram andando pela rua de qualquer jeito, morreram muito mais gente. Tem essa pesquisa também. Né? Então, nós temos, não é que a gente ficar em casa preso, a gente pode sair com muito cuidado. Se não haver necessidade de sair, por que se expor? Né? Tá. Agora tem que olhar a idade. A idade de um jovem que trabalha no mercado é diferente da minha idade. Né? E que morre, geralmente a pesquisa saiu, que morre mais é 70% somos idosos. Então, isso aí nós temos que precaver. Não é ficar preso, mas ter um respeito. É o que volta a falar, como Jesus falou, orai e vigiai. A ciência está aí. Quem morreu aqui, ele fala da gripe espanhola, que chegou para o Pernambuco, naquele tempo morreu 85, o pessoal não tinha higiene, não sabia nem como lidar com isso, era uma situação, não tinha nem médico. Hoje nós temos médico, e eles estão falando, já está chegando a vacina aí, logo nós vamos ter a vacina, e nós vamos melhorar, mas nós não podemos, assim, questionar, nós temos que respeitar a ciência. É o que o Kardec falou, nós temos que respeitar a ciência. E a ciência está aí falando que o melhor modo é nós se precaver, se reservar, ficar mais dentro de casa, não se expor, ainda mais pessoas... Pode fazer um comentário? Isso nós temos que acompanhar a ciência, gente. Espera aí, nós somos espíritas, mas nós não temos conhecimento da profundidade da ciência. Eles estudaram... Posso fazer um comentário? E aqui, agora, na Revista Espírita... Na Revista Espírita, ele estava aqui em Pernambuco, em Cururu, em 1918, em fevereiro, e eles pegaram um sinal do céu, falando, que a pessoa escreveu assim, peste e guerra. Saiu no céu. Esse sinal foi visto por muitas pessoas numa cidadezinha de Pernambuco, em Cururu. Em março do mesmo ano, em março também, saiu em São Paulo, em São Carlos, saiu outra frase escrita no céu, né? Paz na terra. Quer dizer, como viu lá, peste e guerra lá em Cururu, em Pernambuco, e saiu outro sinal no céu aqui, né? Saiu assim, paz na terra. Quer dizer, assim, foi duas sinais. Aí eles estão falando que hoje nós não vamos ver mais sinal no céu,
porque hoje nós temos um sinal através das redes sociais, do celular, dessas coisas todas. E o melhor sinal que nós vamos ter também, ele falou assim, que é através, que está tendo a obra póstuma, é a nossa convivência, entre os nossos meios, as nossas convivências, e que nós vamos ter esse sinal também, que é o que Allan Kardec também aborda na minha obra póstuma. Bom, se tem que respeitar a ciência ou não, eu não sei, porque tem ciência aí que vem do bem, tem ciência aí que vem do mal. Eu aqui, nessa reunião, eu falo apenas de espiritismo. E falando de espiritismo, é a luz da razão, né? A luz da razão é que vai nortear cada uma das pessoas a fazer aquilo que acha melhor. O mais importante é não querer doutrinar fora dos assuntos espíritas, né? Então, vamos estudar, vamos ver o que temos aí dentro da doutrina espírita, sem desrespeitar a ciência, como diz o artigo do Kardec, porque muita ciência aí está batendo a cabeça aí também, né? Para tentar acertar e muitas vezes erram. Então, nós não estamos na época da fé cega de seguir toda a ciência, mesmo sem saber de onde ela provém. Então, eu fico aqui mais com a orientação espírita e esse assunto que nós estamos abordando aqui, que é o medo excessivo de partir para a vida. Então, essa é a minha opinião. Fala, Glória. Exemplo de confiança. O Eurípides Barçanufo, que a gente tinha mencionado, no capítulo 21 desse livro, Eurípides, o Homem e a Missão. Ele, em abril, ele tem um encontro com o mentor dele, que era o Vicente de Paulo. E ele vai fazer uma excursão espiritual. E nessa excursão, ele é levado pelo mentor a uma ambientação espiritual em desdobramento, em que ele vai ser apresentado para a nova localidade onde ele vai fazer parte. Seria um plano de vida ou um planeta mais evoluído do que o nosso. Depois ele faz isso conscientemente, tanto que ele estava com a secretária, Dona Amália, e ele começa a dizer o que ele está vendo, quais as etapas porque ele está passando nesse processo. Aí o Vicente de Paulo diz que está terminada a missão deles na Terra para aquela época. E o Eurípides coloca: a estrutura deste mundo é desconhecida para mim. Não lhe conheço os elementos físicos, etc. e tal. Ele dá descreve o ambiente, a luminosidade que ele via, as características, etc. E ele volta. Isso aconteceu em 25 de abril de 1918. Pouco tempo depois, quando chega em outubro, os mentores começam a prepará-lo no sentido de que a gripe espanhola, que estava já em manifestação, em epidemia, e logo iria atingir Sacramento, e que muita gente tombaria. Então, ele pegou os colaboradores da farmácia gratuita lá que ele dirigia e verifica toda a medicação, todos os componentes para fazer as fórmulas, né? Porque era um receituário mediúnico na época. E ele, então,
dá tempo dele fazer encomenda de uma nova remessa, porque o que ele tinha em estoque não ia ser suficiente para enfrentar o que vinha a seguir. E logo que chega a encomenda, começa a haver no hotel o primeiro caso de gripe espanhola, lá em Sacramento. No dia 22 de outubro, ele já está trabalhando e ele avisa para os companheiros que haveria no dia 1º de novembro, está no dia 22 de outubro, que no dia 1º de novembro a cidade teria uma ocorrência, um funeral concorridíssimo, etc. Descreve tudo que está acontecendo, tarará, tarará, e passa. E ele avisa, o homem que vai desencarnar é pobre, o caixão é pobre, mas o morto é muito querido. Ele já estava preparando a equipe, porque o morto seria ele, e ele sabia previamente que era aquela data, 1º de novembro, o desencarne dele. No dia 23 de outubro, ele pronunciou a última oração fúnebre no enterro de uma senhora, esposa de uma pessoa conhecida. E ele fala das belezas da imortalidade, da sobrevivência da alma, despertando em todos os espíritos as emoções mais vivas. Aí, lá na casa dele, o pessoal percebeu que ele não estava muito bem. Então, insistiram muito para que ele se deitasse e tal, porque ele já estava apresentando sintomas da contaminação com a influência, né? E ele desencarna no dia que foi assentado, e às 6 horas da manhã, no dia 1º de novembro. E aí o corpo já é preparado, ainda mais com epidemia, não tem aquele negócio de ficar esperando para um velório, tá? Tudo é simplificado e rapidinho, tá? E ele desencarna. Essa mesma experiência foi fruto do comentário do Eduardo Carvalho Monteiro, quando ele fala da chegada da gripe espanhola, que foi devastadora, e o desencarne dele. Quer dizer, caso de premonição, que a gente já tinha estudado, uma pessoa serena, tranquila, ele trabalhou até a véspera do desencarne, preparando medicação para distribuir para todos os que estavam doentes na cidade onde ele vivia. Então, a fé que desperta confiança e esperança, uma resignação construtiva, porque em vez de ficar desesperado, não, encarou como naturalidade. O de morrer faz parte da natureza dos acontecimentos da vida material. Então, as pessoas desesperadas e aflitas, as que não respeitam os protocolos que são colocados pela área da saúde, são protocolos úteis. Agora, 2 aspectos. Não é impor medo na pessoa, é colocar na pessoa o que pode ajudá-la a preservar a vida, mas principalmente a situação dos hospitais. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, por uma contaminação que você não tem o controle de quem é que vai ficar contaminado, né? Essa transmissão é tão rápida que vai levar todo mundo ao mesmo tempo ao hospital, e muita gente vai ficar sem atendimento médico. Então,
São 2 fatores aí: preservar a vida e dar tempo para serem os contaminados em épocas diferentes e terem chance de ter os hospitais em condições de recebê-los. As imperfeições humanas, o descaso com a saúde pública não é de hoje. Hoje nós estamos colhendo anos a fio de displicência com as questões fundamentais da vida. E se nós estamos passando por uma situação coletiva com essa proporção e mundial, por sinal, significa período em que nós somos testados no nosso compromisso com a vida, o respeito à vida, o amor ao semelhante, a solidariedade, a fraternidade com o semelhante, a responsabilidade que nos cabe, quem tem que se expor, dada as situações profissionais que vão exigir a nossa presença. Ninguém foi lá perguntar se eu queria trabalhar na época do Covid ou não. Eu tenho que trabalhar, eu sou uma profissional da saúde. Não importa que eu esteja no fator de risco, eu tenho que estar lá todo santo dia para cumprimento do meu dever. É seu compromisso com a sua profissão. Então, todos aqueles que são chamados a se manterem ativos, participando de um processo de auxílio ao semelhante, o coveiro, o pessoal da farmácia, o pessoal da faxina, está todo mundo reunido, fazendo a sua parte nas suas responsabilidades coletivas. E preservar a nossa vida, porque todo mundo tem uma inteligência e uma questão de perigo, a questão do instinto de sobrevivência, para poder se proteger também. Então, eu não vou me expor além do que a própria função exige. A gente tem que ter responsabilidade consigo ou com o próximo. Então, exemplo de consciência do dever, de Eurípides, que é muito oportuno, a consciência da responsabilidade do compromisso com a vida, a serenidade de aceitar a transformação que vai ocorrer na nossa vida, porque isso não é só na hora da pandemia, isso é para valer sempre. Na hora que a gente sentir que a nossa hora chegou, nós vamos embora e quem estiver melhor preparado vai com mais comodidade, parte com mais serenidade. Quem não se prepara fica cheio de ansiedade e de medo. E lembrando a lição de nosso lar, que André Luiz foi recomendado pelos benfeitores e amigos que fizesse o curso de combate ao medo, que todos os trabalhadores estavam sendo convidados. Por quê? Estava na época da Segunda Guerra Mundial, que muitas perversidades foram realizadas e as pessoas mais sensíveis ficariam despreparadas dentro da escola contra o medo. Curso contra o medo. Então, o medo é uma emoção séria que acaba neutralizando pela insegurança que ela gera, pela dúvida em relação ao amparo espiritual, porque tem gente que, mesmo sendo médium, no livro Instruções Psicofônicas, que é esse aqui, as reuniões do Chico e Pedro Leopoldo, tem uma mensagem aqui de um espírito que foi médium e que se suicidou. Mesmo sendo médium, sendo espírita,
ele traz uma mensagem no capítulo 23, Companheiro em Luta, e que ele vai explicando, enquanto a vida foi árdua, sobre provações aflitivas, o trabalho era refúgio dele. No entanto, à medida que o tempo funcionava como calmante celeste sobre as minhas feridas, adoçando-me as penas, o repouso conquistado como que se infiltrou em minha vida por venenoso anestésico através do qual as forças perturbadoras me alcançaram o mundo íntimo. Então, boa parte desse medo que vira paura é interferência espiritual negativa, porque o nosso estado íntimo não é de confiança, é de insegurança. E até mesmo colocar em dúvida os princípios que nós abraçamos. Sobrevivência do espírito, imortalidade da alma e etc. Então, quem não estiver bem alicerçado, tem uma quantidade enorme de entidades espirituais que vão explorar todos que estiveram numa faixa espiritual pelo pensamento de invigilância. É isso aí. Ô, Léo. Deixa eu só ler aqui um negocinho aqui Então, Antônio, o Eurico Passanur preparou uns remédios. Hoje, e aqui nessa revista também traz, da Federação Espírita Brasileira, com sede no Rio de Janeiro, que, olha, ampliou seu serviço de receituário de medicamentos que funcionava por intermédio de comunicações mediúnicas. Muito procurado à época. Esse trabalho assistencial contabilizou um aumento significativo de receitas predominantemente homeopáticas para curar as pessoas da gripe espanhola em 1918, através de remédios mediúnicos, de receitas mediúnicas. Bom, Léo, nós precisamos encerrar, porque está passando de 1 hora já. A gente encerra a gravação e depois a gente continua um pouquinho de bate-bola aí. Pode ser? Pode ser. Quem vai fazer a prece de encerramento? Henriette, né? Henriette hoje falou deixa eu falar uma coisa. As citações... Só com o seu telefone. Fala. Algumas citações de obras aí na ajuda que o Leonardo passou, eu fiquei para pesquisar do Evangelho segundo o Espiritismo. E além daquelas 3 que você havia passado, eu consegui outras várias. Então, eu vou fazer um apanhado geral e vou ver se em cima de cada uma eu boto lá alguma coisa que a gente pode estar tirando ali para esse caso que nós estamos vivendo da pandemia e passo para você. Então, tem muito. O Evangelho, ele é uma ferramenta, assim, ninguém precisa, né? Todos nós sabemos, né? Então, nesse momento agora, e esse trabalho é uma ajuda para os palestrantes, né? No caso, que vai surgir muito sobre o corona. Então, assim, não somente dá a orientação ao público o Evangelho, citando alguns capítulos, como também serve para o próprio palestrante, no preparo da palestra. Dona Henriette, podemos deixar isso para a próxima semana? Podemos. Aí eu já passo para o Leonardo também, tá bom? Beleza. Deixa eu só fazer uma colocação. Pelo que eu vi nesse trabalho aí, nós temos muita coisa a ser estudada e desenvolvida. Então, isso às vezes vai dar 2, 3, 4, 5 temas diferentes um do outro.
Então, nós vamos ter que ver direitinho o que fazer para, vamos dizer, ficar mais fácil do expositor desenvolver o seu trabalho. Vamos fazer a prece, Léo, depois a gente decide isso, tá bom? Tá. A senhora faz a prece, dona Ria? Quem? A Riete. Eu faço. Então, vamos procurando nos acalmar neste momento, nos ligando à espiritualidade superior, que aqui junto conosco, sempre nos ajudando, nos orientando, fazendo com que estejamos sempre aptos a novos aprendizados, a novos entendimentos. Nós estamos aqui essa noite, terminando mais um encontro, onde foram citados alguns casos, algumas experiências, mesmo assim, de algumas pessoas aqui que puderam contar com fatos vividos. E nós vamos continuando este trabalho, sempre pedindo a ajuda da espiritualidade maior, para que nos oriente, que possamos vir com novos fatos, com novas pesquisas, para podermos levar adiante esse trabalho, e que depois sirva não somente para nós, palestrantes, mas também para aqueles que tanto nos procura para saber sobre a vida eterna. Obrigada, Senhor, obrigada à espiritualidade superior aqui presente e ao mentor do nosso trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, a gente vai